Programa Cidadania Legal, um programa da comunidade. A apresentação Roberto Moraes. Muito boa noite, São Paulo. Muito boa noite, Brasil. Estamos aqui ao vivo com você com o programa Cidadania Legal, apresentado aqui na Rádio TV Mistério Web, sempre aí às quartas-feiras com você, ok? Tudo certinho? Beleza? Você que está nos assistindo aí, não é? A gente aí toda sexta-feira também trazendo aqui entrevista para você, com a comunidade A Voz do Povo, com a Jane Barros, e às quartas-feiras nós aqui no Páreo com Cidadania Legal, levando informação para você, ok? Beleza? Legal. Hoje nós estamos aqui com a nossa convidada, Ana Paula, não é? Tudo bem com você, Ana Paula? Certinho? E aí, tudo certinho? Beleza? Só liga pra mim que eu acho que tá desligado o microfone. Tudo bem, Roberto? Beleza, legal. Tudo Agora bem. sim, né? Com Tudo você, certinho. tá tudo certo? Graças a Deus, tudo bem. Então vamos. Né? Sempre trabalhando bastante aí. Com certeza. E pouca grana, né? Será que você tá trabalhando pra caramba e ficando rico, né? Tá bem aí? Como é que tá? A grana chegando no pedaço? Ou a gente tá só trabalhando e o dinheirinho indo lá pro danado lá de cima, né? Vai saber, né? O meu não tá chegando, não. Não tá chegando, não? Não tá. Brincadeira, viu? O negócio tá difícil pra todo mundo, não é? Sim. Muito bem, hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante aqui, não é? Que é sobre a psicopedagogia, não é? Na questão da aprendizagem, as nossas crianças na escola, né? Com as dificuldades que ela tem, e aí, como é que fica? Não é? Então tudo isso a gente vai estar hoje entendendo um pouco melhor por que as nossas crianças na escola têm dificuldades na aprendizagem. E aí a gente buscou aqui então uma especialista no assunto para a gente conversar a respeito disso, para termos uma clareza maior nesse sentido. Temos aqui várias perguntas para fazer para ela aqui, né? E a gente vai tentar responder. Se não houver a possibilidade de ter uma resposta imediata, a gente vai consultar os universitários e você traz, né? Quem tiver aí perguntando alguma coisa, nós encaminharíamos para ela e ela responderá a você aí através de e-mail, tá bom? Beleza. Ana, Oi. Vamos lá então às nossas questões. Fala um pouquinho de você, não é? O seu campo de atuação, para a gente conhecer um pouco melhor. Eu me formei no antigo magistério, né? Aquela formação maravilhosa que nós tínhamos no ano de 1998, que eu acho que foi um pecado tirar, minha opinião, mas tudo bem. Me formei no magistério, já comecei a atuar naquele ano de 98. Uhum. E aí eu me especializei em pedagogia, fiz a graduação de pedagogia. Entre pedagogia e magistério fiz vários cursos, congressos e me especializei na área de psicopedagogia clínica institucional. Uhum. Nesse trajeto, nesse processo, eu trabalhei em várias escolas de educação infantil, ensino médio e ensino fundamental. Certo. E aí eu vi que eu gostava muito de saber como a criança aprendia. E eu resolvi montar uma clínica para isso. Como eu tinha a pós-graduação, eu comecei a montar essa clínica na minha casa e depois ela começou a ficar muita gente. Eu fui para uma clínica mesmo, num lugar específico. E há 2 anos e meio eu atuo nessa clínica com vários pacientes que já saíram, e é isso que eu faço. E ainda trabalho também em escola, trabalhei em escola particular o ano passado, mas esse ano eu estou só com a clínica. Bom, então nesse campo da pedagogia, no campo aí da educação, você já está há bastante tempo aí, já trabalhando nessa área. Minha idade, Roberto, por favor. Tá novinha. Não, 26 anos 26 já, Roberto, anos na área da educação. Sim. Né? Sim. E agora já se especializando aí na psicopedagogia Isso. e para ampliar mais aí, trabalhar melhor essas questões da educação. E tenho uma vontade de fazer umas graduações também em só psicologia, totalmente psicologia e neuro também. Ah, legal. E essa vocação para a educação, partiu de como foi? Você tinha outras intenções mais jovens? Olha, como é que não, foi eu vindo de uma família que meu pai caminhoneiro, minha mãe diarista, as expectativas para que eu fosse uma pessoa graduada naquela época eram poucas. Então eu comecei a buscar. Naquela época, para entrar no magistério em qualquer colégio era muito difícil. A gente dormia na porta, a gente fazia vestibulinho. E eu fui atrás, porque desde pequena eu gostava de duas coisas: pintar e
ensinar. Então, tudo que eu conseguia ensinar para as pessoas, eu ensinava. Então, eu brincava de escolinha, aquela coisa que parece clichê, mas não é. No meu caso, é bem específico. Eu falava, eu quero ser professora, eu vou fazer vestibular. E todo mundo falando, imagina. Né? Enquanto minhas amigas tinham filhos, em 99, 2000, eu estava estudando. Né? Tanto que eu tive meus filhos agora, com pouco tempo, com 34 anos. Então, é uma coisa que vem de mim mesmo. Eu gosto da educação. Não é aquela coisa de a pedagogia é mais barata, eu vou fazer para ter pelo menos uma faculdade. Certo. Porque isso é uma coisa que a gente escuta muito dentro do curso. Tem muita gente enveredando aí por conta da questão de emprego. Né? De emprego. E eu peguei a pedagogia numa época que ela estava sendo obrigatória nas escolas de educação infantil. Eles começaram a mandar muita gente embora porque não tinha pedagogia e as pessoas começaram a fazer a pedagogia porque tinha que trabalhar, né? Certo. Mas eu não, é uma coisa nata mesmo, eu gosto, não é aquela coisa, eu gosto de criança, não é eu gosto de criança bonitinha, fofinha, eu gosto da área de educação, eu gosto de saber o que a criança aprende, quais são as fases dela, como é que eu posso ajudar esse ser, é isso que eu faço. Você acha que hoje na questão da educação, o gostar da criança e o simplesmente estar aproveitando o meio e fazer com, talvez ali, eu estou aqui por uma questão de salário, uma questão de emprego, mas eu não tenho afinidade com a criança. A pessoa está no caminho certo? Eu acho que quem não gosta de criança e quem não está nem um pouco interessado no que você vai passar para aquela criança, porque o professor e os pais são exemplos para essa criança, vai mexer com papel. Vai para uma contabilidade, vai para um lugar que você fica monitorando, porque tem que amar. Se for pelo salário, você não fica. Se for pelos caminhos e os obstáculos, caminho não, mas os obstáculos você não fica. Então você tem que gostar, amar. E o retorno disso é que quando você tem o retorno disso, é que você sabe se você está na área que você precisa estar. Que o retorno é o que conforta o professor. Sabe, além do salário, o salário é bom, é ótimo, mas o conforto de falar, eu consegui chegar no meu objetivo, isso é gostar da profissão, seja lá qual for. Tem uma pessoa que eu amei muito na minha vida que me falava, sempre da grama seja mais verde. Então, tudo que você for fazer, faça o melhor. Faça bem feito. Bem feito. Lixeiro, pegue seu lixo, pega direitinho. Diarista, vai limpar direitinho. Enfim, todas as áreas têm que ter essa competência. E aí é que entra a questão do gostar do que faz, né? Gostar do que faz com perfeição. Procurar, quer dizer, não 100% de perfeição, mas com vontade, com garra e sempre fazer o melhor. Sempre. Muito boa noite, Olivinha, tudo bem com você? Olivinha está em Cuba, né? Olha só onde nós estamos chegando, hein? Tudo certinho, Olivinha? Como é que tá aí? Manda umas fotos pra gente, viu? Legal? Legal. O pessoal também pode fazer perguntas aqui, a gente está ao vivo aí no Facebook, né? E logo também estaremos aí com com o nosso programa aqui, já no Facebook, para você ver, assim que terminar aqui, já fica lá no Facebook e você já vai assistindo, né? E compartilhe também, que é muito importante compartilhar, viu? Olha, compartilha aí nossos trabalhos, né? Beleza? Claro. Eu vou pedir para você olhar de vez em quando nessa câmera, olhando. Tá gente, bom? Eu não estou muito habituada, desculpa. Então você olha nessa e eu vou olhar naquela. De vez em quando vou olhar a gente pra você, desvia o olhar. Chega de olhar pra você. Pode olhar para mim, não tem problema. Tudo Aliás, bem. meus cabelos brancos aqui, olha. Eu Já não atingiu, tenho, tá? cansei de tingir, não vou tingir mais. Beleza. Qual é o trabalho de um psicopedagogo clínico? Vamos entrar aqui já nas perguntas. Então, bom, psicopedagogo clínico, ele vai trabalhar especificamente numa clínica e com crianças individualmente, o que não é a mesma coisa que faz um psicopedagogo institucional. Tá. Então, quando o pai vê, quando a escola pede para que encaminha para essa mãe ou para esse pai, olha, seu filho precisa de um psicopedagogo, eu vejo muitos pais chegarem na clínica sem saber o que é. Outros pensam, me chamam de doutora, né? Doutora? Não, não sou doutora, sou uma especialista, posso vir a ser, né? Esse é o foco. Mas, então eles chegam lá, não sabem o que é. O psicopedagogo é o ser que vai, o especialista que vai ver como o seu filho aprende. Porque se ele está indo para lá, é porque alguma coisa não está certa no colégio, não está certa na instituição. Ele não está acompanhando os colegas por alguma coisa. Então, o pai está indo lá para saber. Por que psico?
Porque muitas das coisas de problemas de aprendizagem ou transtornos de aprendizagem vêm da relação desse ser, tanto desde a geração dele, desde ele do útero da mãe, até o seu nascimento. Tudo isso faz parte de como vai ser essa criança. Certo. Então, é isso que o psicopedagogo vai fazer na clínica. Então, ele vai olhar para o pai, vai perguntar sobre, vai fazer uma anamnese, que o que é isso? A vida é a história da criança. Ai, o que é a anamnese? Vai pegar meu filho? Não, é a história do seu filho. Como ele nasceu, como foi o parto, quais os problemas que ele teve ao nascer, quando ele engatinhou, tudo isso faz parte da aprendizagem. Então, até ele chegar onde ele está hoje, ele aprendeu muitas coisas. Nós temos que saber qual foi o processo, o caminho dessa criança chegar até aí. Quando nós sabemos isso, o que o psicopedagogo vai fazer? Em primeiro lugar, essa foi a primeira consulta, uma anamnese. Na próxima, ele vai fazer uma consulta com o seu filho, um diagnóstico, que são os 3 desenhos que a gente fala. Vamos fazer os desenhos. Ah, mas psicólogo, você sabe falar para desenhar? Pessoal, põe uma coisinha na cabeça. O desenho tem tudo a ver com o ser. Porque é um tipo de sentido dele. É um dos sentidos. É um sentido que ele vai pegar e dentro dele ele vai conseguir passar para o papel o que ele está sentindo, né? Então, a gente faz os desenhos e fora isso tem mais umas 4, 5 sessões diagnósticas. Então, ele vai estar trabalhando os probleminhas ou dificuldades e vai estar sendo diagnosticado a todo momento. A psicopedagogo vai olhar a todo momento todas as reações dessa criança. E, principalmente, esse psicopedagogo não trabalha sozinho. Ele tem 3 coisas que ele precisa: a família, a escola e o professor. O trabalho do psicopedagogo está dentro disso. Ele tem que ir na escola, saber como essa criança se comporta dentro da escola, com o professor e com os colegas, porque a parte da socialização dele é muito importante para ter um diagnóstico. E aí ele volta para a gente. Então, o pai vai ter, depois de umas 7 sessões, quando o psicopedagogo achar, porque cada criança é uma criança, então a gente tem que saber que cada um tem uma dificuldade diferente. Né, e respeitar esse tempo, né, que cada um vai ser de um jeito. E quando ele tiver esse feedback, ele vai dar para o pai. Se preciso for, vai encaminhar para outros especialistas, porque nem tudo cabe ao psicopedagogo fazer. Ou senão ele vai continuar tratando. E cabe ao pai achar se isso está dando certo ou não. Não é obrigatório você ficar num psicopedagogo. Se você pensar, não está dando certo, com você não está tendo uma projeção boa, então eu vou trocar. E aí cabe ao pai sair ou não da clínica, entendeu? Agora, essa questão da criança no ambiente escolar, se ela tem uma família que tem dificuldades de dar o acompanhamento na questão da continuidade do que a criança está desenvolvendo na escola, muitas vezes você detecta que às vezes o problema também vem da família? Olha, Roberto, eu vou ter que ser sincera, como eu sempre fui dentro da minha clínica. Muitas vezes eu fico 2 sessões falando só com a mãe. Porque a gente vê que aquilo não é da criança. Que aquilo está sendo formado dentro do âmbito da casa, né? Do âmbito do lar. E quando isso acontece, infelizmente, eu tenho que falar, olha, isso está acontecendo mais. Aí vem o psicopedagogo. Isso está acontecendo por isso. Então, a família também vai ter que ter outras atitudes. Ela vai ter que ter outros momentos com a criança e fazer a diferença nisso. E mudar o comportamento. Mudança de hábito e comportamento. Esse negócio de falar, eu nasci assim, que igual a Gabriela, eu nasci assim, eu fiquei assim. Não, a gente tem essência. Mas nós temos o poder, sim, do livre-arbítrio, que é o quê? Moldar o nosso hábito para quê ou por quê. Entendeu? Eu acredito nisso. Uma coisa que a gente percebe muito no ambiente escolar é que aquela coisa de que quem educa é a família, quem educa é a escola, a quem a responsabilidade da educação, principalmente, né? Porque se é da família, eu acho que a família está precisando ser educada também, né? Porque a gente depara uma série de situações. Por exemplo, um dos casos, a criança não vai bem na escola,
E aí existe todo um tratamento da educação escolar lá sendo produzida, e quando a criança volta para o ambiente lá, né, é tudo destruído, o que foi, né, no caso ali. Então eu vejo que há necessidade aí de que os pais também passem por algumas aulas, principalmente no momento de escola, para poder fazer esse tripé que você colocou aí. O que acontece hoje em dia? Os pais têm pouco tempo para os filhos. Nós mudamos de geração. Então nós escutamos muito assim: eu não vou fazer com meu filho o que você dá para ele. Porque assim, nós colocamos uma criança das 6 da manhã às 6 da tarde da escola. Ou até em 2. Porque de manhã em uma, que ela estuda, e de tarde eles falam que é a recreação. Certo. E aí, esse pai, quando chega em casa, pensa na cabeça dele que quem tem que dar educação para o filho dele é a escola. E aí nós temos duas vertentes. Quem ensina o meu filho a dizer obrigado? Quem ensina o meu filho a respeitar o idoso? Quem ensina o meu filho a respeitar os mais velhos, a respeitar o irmão, a não falar palavrão? São os pais. E aí, essas crianças podem ir para a escola fazendo tudo isso. E se chega em casa fazendo um pouquinho mais, os pais vão em cima da escola. E aí esses pais, os professores, os mantenedores falam assim: não, a gente vai tentar, vai ajudar. Isso acontece. Às vezes também tem instituições que não dão continuidade a essa educação. Então essas coisas mágicas de por favor, de obrigado, ficam de lado. Eu penso que a educação vem de casa, sim. Eu educo meu filho para a escola. E a escola, o trabalho dela é manter essa educação dos pais, complementando com o conteúdo que ele precisa para o mundo. Preparar isso que ele traz de casa, que são os conhecimentos prévios dessa criança, preparar isso juntamente com os seus colegas de trabalho, com o mantenedor, toda a equipe da instituição, e transformar isso de conhecimento de mundo. Quando a criança transforma a educação dos pais com a família e com a instituição em conhecimento para o mundo, ela consegue devolver isso para os pais de uma maneira saudável. Agora, se o pai não faz uma lição de casa com seu filho, ele nunca vai na reunião, e no final do ano ele quer ter um resultado positivo, isso não é só trabalho da escola. Quer dizer, que filho ele pretende ter na sociedade? Então, ele não está criando um filho, ele está querendo jogar a educação do filho para outra pessoa. Isso não pode acontecer, e está acontecendo muito no Brasil. Por isso que a nossa educação está com essa grave deficiência. Agora, você percebe nesse seu trabalho que os pais, quando há necessidade de ter um acompanhamento do psicopedagogo, ele ajuda, ou ele de vez em quando ele entende o contrário e acha que aquilo não está sendo útil, coisa desse tipo? Olha, graças a meu bom Deus, eu digo assim, quando o pai está já no caminho de ir numa clínica, essa criança já deve ter dado problema na escola, essa criança já não deve ter acompanhado. Ele não vai num primeiro momento no psicopedagogo. Ele vai nas últimas das consequências. Então, quando ele chega na clínica, ele já está aberto. E se ele não está, me desculpe, eu abro. Porque é a minha função. Falar: pai, eu já falei para pai, eu vou te dar um pequeno exemplo. Seu filho está de alta. Como assim? Ele adora vir nas sessões, ele adora você. Eu falei: sim. Só que ele não faz as coisas na escola, ele não copia as coisas na escola. Eu falei: sim, mas ele está de alta. Por quê? Porque você dá tudo para ele. Você dá o carro que ele quer, ele fica em 2 escolas, ele não arruma uma cama, ele não lava uma louça com 12 anos, ele não tem responsabilidade. Então, para que ele vai estudar? Ele não tem necessidade. Não sou eu que vou mudar isso nele, é você. Aliás, isso já tinha que ter sido mudado até os 7, 8 anos. Agora a luta é maior. Então, eu tenho uma coisa de ser muito sincera. Muita mãe chora, eu choro junto, às vezes, que eu falo assim: meu Deus, o que eu estou fazendo? Mas eu preciso abrir a cabecinha desses pais, porque eu estou, nesse momento, ali para ajudá-los. Se no momento que eles forem na clínica, eles não se abrirem para saberem que aquela criança é uma coisa deles, não tem outro lugar. Essa criança vai ser empurrada. Entendeu? Muito bem, eu quero dar uma boa noite a Manuel Silva Almeida, né, ao Wilson Gonçalves Pomilho,
a Maria Aparecida Soares, Adriana Batista Santos, né? Estão aqui assistindo, acompanhando. Vocês também poderão aí dirigir perguntas aqui para Ana Paula, ok? Pode mandar. Legal. Agora, quais as queixas mais frequentes aí que levam a instituição de ensino a encaminhar um aluno até você, até um psicopedagogo? Olha, não dá para falar sobre a queixa dos pais e dos professores sem falar na nossa Secretaria de Educação e o que aconteceu na educação nesses últimos 15 anos. Uhum. Né? O que aconteceu? Antigamente se repetia anos, né? Então as crianças não conseguia ser alfabetizada no primeiro ano, ela não ia para o segundo. Uhum. Ela ficava ali até ela aprender, ela só ia para o segundo. Isso era uma coisa que foi muito conversada, foi muito discutida e começou o caso de passar a criança sem problema, sem conhecimento. E aí, isso está respingando agora. Porque o que acontece? A queixa da escola é: seu filho não consegue ler no terceiro ano. Por que será? Aí a mãe fala: não, porque a culpa é da escola, porque a escola tinha que ter visto isso antes. Bom, a escola pode ter visto isso antes, pode ter tentado, mas passou. Ela é obrigada a passar. Ponto. E aí, então, as queixas são: seu filho, leitura, problemas de leitura, escrita e déficit de atenção. Todo pai que vê um filho brincando, fazendo alguma coisa que não é da hora da aula, a professora fala: tem déficit de atenção. Ela já coloca que tem déficit de atenção. Então, essas são as maiores queixas. É a parte da leitura e escrita. Ela perde o foco, né, naquilo que está fazendo. Perde o foco, desculpe. Então, na questão disso tudo, a questão de comportamento, a questão dos transtornos, do autista, o síndrome de Down, também o dislexo, né? Isso tudo aparece nesse contexto. Sim. Esses são os problemas que você tem que trabalhar. Sim. Eu já tratei pacientes com autismo, eu já tratei pacientes com dislexia, trato pacientes com dislexia. Vamos dizer assim, o maior problema para mim e para todos os educadores, eu penso, e também mantenedores, é a aceitação do pai para a deficiência ou problema que seu filho tem. Então, para o pai é muito difícil aceitar isso. Então, essa é a primeira barreira que nós enfrentamos, tanto eu, como clínica, quanto os professores e os pais. Certo. No caso dos transtornos, eu não posso, na minha condição de psicopedagoga, eu tenho uma pós-graduação, eu não tenho uma graduação, então eu não posso dar um laudo. O que eu faço? Eu estou fazendo o diagnóstico. Todos os sintomas e os gestos e as expressões daquela criança levam a entender que ela tem dislexia. Eu posso dizer que ela tem dislexia? Não, porque dislexia é um transtorno que é diferente de déficit. Depois eu posso explicar essa diferença. O que eu faço? Eu faço um encaminhamento para o neuropediatra. Este sim pode me dar um laudo, devolver o laudo e falar: olha, realmente essa sua criança, seu cliente é disléxico. Eu pego aquele laudo e vou trabalhar em cima da dislexia, que é o transtorno que ele tem. E aí, com esse laudo, apenas com esse laudo, o mantenedor e os professores vão poder elaborar atividades e avaliações diferenciadas para essa criança. É por isso que muitas mães ficam: mas eles ficam pedindo laudo. Olha, o nosso sistema de saúde é muito deficiente. Né? Ele é muito precário. Então, elas demoram muito para conseguir esse laudo. O que eu faço? Eu tenho quase certeza que ele é disléxico. Preciso do laudo. O laudo não vem. Eu vou ficar com esse paciente parado? Não. Eu, como educadora que eu sou, e também especialista nisso, eu vou tratando mesmo sem laudo. Eu posso fazer isso, e tratando e ajudando, vendo o que está dando no resultado, eu posso. Porém, a instituição não pode fazer essa avaliação se não tiver um laudo, porque a Secretaria da Educação vai pedir esse laudo, vai exigir esse laudo. Então, nós temos um problema muito grave com os pais. Entendeu? E não são todas as instituições que ajudam. Algumas instituições fazem as avaliações diferenciadas, mesmo sem o laudo, e depois conseguem fazer as avaliativas para mandar para a Secretaria de Educação. Conseguem fazer esse meio termo
mas não são todas, e é muito difícil fazer prova que não é diferenciada para uma criança que precisa de uma prova diferenciada. Então, hoje, as crianças, você estava falando na questão do aluno, no caso, ser já passado para um outro ensino, no ensino da educação infantil, para o fundamental, e vai pulando aí sem saber, sem ter conhecimento de nada. Essas pessoas, esses alunos, essas crianças, a grande dificuldade que elas têm está dentro desse contexto, por isso ela não tem condição de estar passando, no caso, de continuar ou aprender, não é, para não ter que ficar lá, tendo que ser passado de ano sem ter o conhecimento. Olha, eu sou professora, é uma dificuldade, mas eu sou professora há muitos anos. Não vou falar, sou super power professora, não existe isso. Eu sou uma pessoa que está trabalhando, ainda tenho muito que aprender. Mas no meu contexto, quando eu tenho um aluno com problema de aprendizagem, eu pego para mim. Eu falo, ele tem alguma deficiência, eu passo para a direção vai fazer o trabalho dela. Enquanto não vem laudo, enquanto não vem as coisas, eu vou trabalhar, eu vou buscar por que ele é assim, o que está acontecendo. Então eu penso também que um pouco, a gente pode também falar que um pouco é que nós temos que... As pessoas têm muita mania de botar a culpa no outro. Então, o meu aluno não está aprendendo porque ele tem uma deficiência, a mãe dele não trouxe o laudo. E a gente não pode fazer isso. Eu sei que às vezes tem classes de 30 e poucos alunos, eu não estou falando sobre isso. Estou dizendo que a gente tem que pegar um pouquinho... A gente não tem que passar o conteúdo, o pai tem que dar educação. Se o pai consegue dar educação, a gente tem que tomar o conteúdo para nós. Temos que tentar fazer nosso melhor. Como tem esse problema de passar sem saber, a instituição tem que ter um programa de reforço escolar bem feito. Um reforço escolar que vai direto aonde o aluno precisa. Mas esse reforço escolar precisa do quê? De um especialista. Esse problema eu penso, Roberto, que esse negócio de pegar uma professora para dar um reforço, eu acho que é difícil, porque eu acho que um especialista daria um reforço melhor, porque ele conseguiria abranger. Essa ausência do Estado nessa questão é muito importante, porque muito importante. Agora me parece que a prefeitura, por força de uma legislação, vai ter que ter agora nas escolas um psicopedagogo, não é? Isso, é isso que nós precisamos. Para poder dar esse respaldo, porque a gente percebe que nem tudo é só da responsabilidade de pais e escolas. Então, é isso aí que está o grande erro. Nós precisamos de uma pessoa que nos apoie. Nós precisamos de um Estado, de um governo que nos apoie. Como é que eu tenho 32 crianças e me colocam um autista no meio de 32 crianças que uma professora tem que fazer todo o trabalho? Ele é diferente? Não, ele é maravilhoso. Um autista é como todos os outros. Porém, ele tem competências diferentes. Então, nós temos que trabalhar as competências dele. E para isso nós precisamos de um especialista que consiga enxergar isso. Olha, ele tem, então vamos ter um especialista. Ele não precisa sair da sala dele para ir junto com os outros. Hoje a responsabilidade fica em cima da escola ou em cima do educador, do professor. Não é? Isso. E muitas vezes os professores não estão preparados para lidar com essa questão das diferenças, da inclusão. Não estão, porque a inclusão não é um cadeirante só, tem N situações. Eu tive uma sala de aula num colégio que eu tinha 4 inclusões. Eu tinha um diabético muito alto, que a mãe ficava a manhã inteira para dar insulina para ele. Então, todo dia ele era furadinho. Então, ele ficava branquinho. Ele tinha alterações de pressão e tudo isso. Eu tinha um cadeirante, que não sabia pegar no lápis. Eu tinha uma obesa mórbida. E tinha uma que não falava, só sussurrava. Então, você pensa, num colégio particular. E aí fala da inclusão. E nós temos uma auxiliar. Porém, a sala, às vezes, não está adequada. Isso não está adequada. Mas não era tudo isso que tinha que ser adequado. É o professor que tem a abrir os braços e falar, vamos, não está dando conta? Vou pedir ajuda. E é isso que está faltando no governo.
Você entendeu? As professoras estão querendo ajudar, as professoras têm cursos que elas participam. Poxa, elas são concursadas. A gente sabe como é difícil passar num concurso. Eu nunca passei num concurso, se bem que eu já só prestei um, né? Passei, fiquei lá. Mas, assim, é muito difícil entrar no Estado. Então, quem está ali é competente. As professoras do Estado são competentes. Só que elas não têm respaldo do Estado. E não é fácil. É fácil falar, que tem que fazer isso, fazer. É muito fácil apontar. Mas e as pessoas para fazer isso? Uma sala com 35 alunos de primeiro ano, sem auxiliar, sem ninguém e com inclusão. Hoje o professor, em sala de aula, por ele talvez não esteja tão preparado, até porque a formação de um professor na faculdade está péssima. Não é o magistério. Não é o magistério. O magistério nosso, quanto produziu o magistério, nós produzíamos, né? Hoje, professores. professores de fato que existem hoje, que foi pelo magistério, não tem nem que comparar, né? Existem professores com conteudistas maravilhosos, mas sem didática nenhuma, que não chegam até o aluno. Então, eles têm muito conteúdo. Eu sei, eu tenho engenharia, vou dar aula de matemática. Eu tenho não sei o que, vou dar aula de física. Mas a gente está esquecendo que professor é um ser que tem que ser trabalhado. Ele tem que ser construído, né? Ele tem uma didática. Quando a gente tinha magistério, a gente tinha aulas de didática maravilhosas. Né? E isso a gente não tem hoje em dia. Né? É verdade. Desde essa coisa toda, ela começa no ensino infantil, já começa da creche, né? Da creche, aí vai para o ensino... desde os primeiros anos. Essas séries iniciais, infantil, pré. Eu sempre falo, precisa tomar muito cuidado com esse momento da criança, entre 0 até 7 anos, porque se perder o fio aí, depois para recuperar, nem recupera. A base dos nossos adolescentes é a pré-escola. Os professores de educação infantil são os que têm os cargos maiores nas costas, porque eles estão fazendo a criança do amanhã. Eles estão desenvolvendo, processando, fazendo tudo para que essa criança chegue com 7 anos, 8 anos lá no ensino fundamental. Então, quando eles chegam lá, eles já estão com o caráter pronto. Eu lembro que quando eu estava fazendo a faculdade... tinha alunos na sala que não conseguia entender absolutamente nada, coisas assim do ensino fundamental até. E uma vez o professor falou, olha, vocês têm que pensar que vocês estão na faculdade, vocês não estão no ensino fundamental. Então eu peço a vocês que voltem a fazer o ensino fundamental novamente, porque vocês não adiantam estar aqui, que não vão entender para poder continuar o processo. E nós não estamos aqui para ensinar, né, a educação básica, ou ensinar o ensino fundamental e o médio. Nós vamos pular. Agora você não vai acompanhar, você não vai conseguir acompanhar. Então, isso tudo, a gente vê que isso já começa lá de trás, não é? Tem uma palestra que eu montei, o Roberto, que chama O Olhar do Professor. Olha que coisa linda. A gente tem que a criança tem que aprender a aprender. É isso que eu faço na minha clínica. Às vezes a criança não está chegando naquele ponto simplesmente por causa de um olhar. Ela aprende de outro jeito. Uma vez eu fui falar com uma professora num certo colégio que eu fui fazer um atendimento, fui falar com a professora da criança, falei, então, você já verificou qual é o tipo de aluno que ela é? A professora olhou para mim e falou, como assim? Falei, ela é auditiva, ela é visual, ela é sinestésica. Oi? A professora falou, oi? Quer dizer... Não entendeu. Não entendeu. A gente tem que saber que a gente tem que ensinar esse aluno a aprender. Olha, tô vendo que aquele aluno ali, todo mundo está aprendendo assim. Ele não consegue. Vamos fazer uma aula toda para ver se abrange? Então, o olhar do professor é muito importante. Só que, é claro, hoje em dia nós temos instituições que têm tanto projeto, tanta coisa. É projeto, é isso. E chega no conteúdo... fica pequenininho, e aí a gente não tem aquele tempo gostoso de dar um conteúdo legal, né? Não estou falando de nenhuma instituição, é porque tem que ser assim. Tem uma ausência, né? Você percebe que a escola também... E elas são obrigadas a fazer, sabe por quê? Por causa das BNCCs. Porque elas têm que seguir aquilo, o projeto, e a autonomia, é muita coisa que tem que chegar... As mantenedoras, as instituições têm que chegar naquilo através de projeto, através de...
E a gente está esquecendo um pouco de realmente aquela escola do nosso pai e da nossa mãe, que ensinava matemática e português. Né? Que ensinava, sim, regras de comportamento. Uhum. Então, hoje, naquele tripé lá, né? O psicopedagogo, sim, o pai e a escola. A escola como instituição. Né? Os professores também têm que passar por um processo junto a um psicopedagogo para poder também sim, saber como vai conduzir a situação. Porque a gente percebe sim, hoje que tem escolas que, nossa, falha muito na educação olha, da criança. Eu tô chorando faz um tempão por uma hoje, escola para me contratar para ser psicopedagoga da escola, porque eu falo assim, gente, eles precisam entender como chegar na criança e quais são os sintomas que dá um aluno a você falar, ele tem algum problema, vamos encaminhar. Como é que esse professor no meio de um vendaval de projeto, de coisas, ele vai olhar. Então é isso que é o olhar do professor. Como eu vou fazer na primeira semana de aula? Como é que eu vou conseguir olhar e verificar quem é que eu vou ter que puxar mais e quem é que vai andar sozinho? Você sabe, em qualquer empresa, em qualquer ramo, tem os que vão sozinhos, vão embora, e tem os que a gente precisa ficar ali, olha, não é bem assim, vamos ajudar. E tem os que se acomodam. E tem os que se acomodam, que a gente tem que dar um choque, né? Então é isso. O professor tem que aprender a olhar. Se ele não tiver como que eu posso dizer, os trabalhos de reciclagem, né, que são feitos até na prefeitura, os trabalhos de capacitação de professores, nesse sentido, é difícil. Porque o que eu não sei, né? Quem manda na conversa, como diria nosso amigo Flávio, quem manda na conversa é quem sabe menos. Então, se eu sei mais, se eu não ajudar aquele a subir, ele não vai subir sozinho. Entendeu? Eu acho que está faltando essas capacitações. Muito bem, é o programa Cidadania Legal com você aqui, a gente conversando com a psicopedagoga muito obrigada. Paula. Tem que agradecer também, estou muito feliz de estar aqui, viu, gente? Então, muito feliz. Ela esclarecendo pra gente aqui isso tudo, porque pra gente tá distante, né? Se eu tenho meu filho e de repente eu sinto que ele tem uma dificuldade na escola, onde a escola até percebe o problema, me chama, conversa comigo, e muitas vezes eu tenho aquela reticência de querer talvez acreditar que meu filho tem dificuldade, tem problema. Eu não quero acreditar que ele tem, né? Quer dizer, é difícil. O pai não consegue enxergar as dificuldades que o filho tem. Sim. Isso é ruim, pai, porque tem que encarar essa realidade, né? Por isso tem os especialistas para ajudar nesse sentido. Né? E você também tem que ouvir os especialistas, porque o que tem pai teimoso, né? Que não quer escutar, acha que então a Ana Paula está falando abobrinha, eu vou procurar outro. E o outro vai ser abobrinha também, o outro vai ser abobrinha. Então o problema, pai, está sendo realmente você, né? E o pior é que você transfere esse problema para o seu filho. Não há culpados, Roberto, eu canso de falar isso. As mães chegam na minha clínica chorando como se a culpa do filho não aprender é dela. Mas não tem culpado, a culpa não é da professora. Não existe culpado. É aquela coisa. Quando você vai num médico, se você tem diabetes alta, você comeu demais a coisa que não podia, chega lá com a diabetes bem alta, o médico olha pra você e fala: você fez isso que eu te pedi? Como você conseguiu chegar aqui? Você tem culpa. Ele vai fazer isso com você? Não, ele vai te tratar. Ele vai dar uma insulina, ele vai tirar a sua diabetes, ele vai ajudar você a melhorar. E é isso que a educação tem que fazer. Pai e educadores, parem de achar culpados. Vamos resolver. Essa é a grande questão, porque no final o maior prejudicado disso é a criança. Né? O foco são eles. A criança. Aí depois você está achando culpado, você não está esquecendo a criança ali, né? Depois a criança, né, vira adulta e aí passa a ser até um problema na sociedade. E aí? Sim. E aí, que avaliação você enquanto que pai? Aí depois você vai se sentir culpado. Porque, será que eu não consegui? Será que eu não fiz o suficiente? Não é verdade? Por isso é importante você fazer todos os esforços possíveis para que os especialistas ajudem nessa condução. Não é? Você não pode se sentir culpado se você procurou ajuda, você procurou entender o processo. Não é? Agora o duro é quando os pais não estão nem aí para a questão. Chama lá uma coisa que depois eu quero falar de pai, porque eu só vejo mãe. Ai, meu Deus, os meus pais me perdoem, vocês sabem que eu amo vocês. eu só vejo mãe na escola, na reunião do filho, né? O pai olha,
parece que o filho não é dele, né? São poucos pais aí que estão presentes e isso faz uma falta danada, Nós viu? precisamos de uma reeducação familiar, uma reeducação dos pais, uma reeducação de todos. A gente precisa de uma coisa chamada respeito. Eu respeito o seu trabalho, você respeita a minha família e a gente trabalha junto. Enquanto a sociedade brasileira continuar achando culpados para o que está acontecendo e não resolver as situações, a gente vai continuar nadando. E não chega. E eu deixo bem claro isso. E outra coisa, é muito importante que esse pai procure um especialista competente. Como eu vou fazer isso? Através, do mesmo jeito que você vai lá numa loja do seu Facebook, vai lá e você vai comprar, você não vai ver lá quem falou que é boa, é ruim, você não vai ver lá as observações. Então você vê a pessoa, já passou com ela ou com ele é bacana, tem alguém que indicou. Então tem que tomar cuidado também, porque a gente, do mesmo jeito que tem médico ruim, em todas as áreas, a gente sabe que também na nossa área tem pessoas querendo fazer alguma coisa que não é de suma importância para aquela criança. E a gente sabe que o foco tem que ser o aluno, tem que ser a criança. Muito bem. Gente, olha, a conversa aqui está interessante, tá ótima, viu? Então, só que eu ficaria aqui até madrugada, assim, sabe? Sem problema nenhum, eu nem gosto de falar. Pois é, então nós vamos um breve apoio cultural aí, a gente volta, já a gente volta aqui para dar prosseguimento nessa conversa aqui que a gente está aprendendo muito bastante. Muito obrigada. Né? E agradecer aí também os que estão interagindo com a gente, o Eliseu Silva, a Rosileide Costa também aqui junto com a gente, legal? Então, é o programa Cidadania Legal com você. Voltamos a apresentar programa Cidadania Legal com Roberto Moraes. Muito bem, é o programa Cidadania Legal com você aqui na Rádio Mister Web Rádio. Olha, nosso programa toda quarta-feira sempre trazendo, né, uma pessoa aqui da comunidade, não é, um professor, um advogado, enfim. Todos aqueles que a gente busca porque tem alguma coisa para falar para a nossa comunidade, porque a nossa comunidade precisa estar bem informada e, aliás, está faltando informação para o nosso povo. Olha o nosso país aí. Muito. A gente tem que procurar isso, né, Roberto? É nosso país, né? É verdade, né? E as pessoas, da gente. E as pessoas, quando são mal informadas, elas não usufruem do seu processo e o seu direito à cidadania. Não reivindicam o que é para ser reivindicado, né? Não é? E a gente acaba ficando tudo calado, todo mundo aí omisso, não participando, não discutindo. E os caras que estão lá, que gostam de fazer isso por você, acaba fazendo o que o país hoje está traduzindo para a gente aí, né? Essa falta de governabilidade total, não é? É o que a gente percebe, piorando ainda. Olha, entrou a reforma trabalhista, acabou com os direitos do trabalhador, a reforma previdenciária, não é? Os jovens de hoje vai se aposentar, será que vai? Diante dessa lei que está aí. Então imagine para o professor que está lá no estado, que acabou de fazer um concurso, que acabou de ser concursado, ouvir disso, né? Porque geralmente a gente entra no estado para uma estabilidade melhor e ouvir uma coisa dessa. Pois é, e serviço público, olha, falta pouco aí para eles também já
privatizar tudo, não é? Hoje o governo da cidade de São Paulo aí, o governador, tem essas intenções de privatizar tudo, não é? Então, a educação do Estado, tudo privatizado, está nessa linha. Não é? Então, Com por quê? certeza. Porque fica caro para o Estado manter folha de pagamento de professor e tralá, então não, vamos aí tentar privatizar. E se a gente não abrir o olho aqui, vai mesmo e fica muito complicado depois trazer isso tudo de volta. Não é? Com certeza. Então, é isso. E faz parte do processo, né? A educação tem a ver com a política? Tem. Não é? A saúde tem a ver com a política? Sim, tem. Quer dizer, tudo. tudo que o ar que a gente respira tem a ver com a política. A água, não sei se você viu no noticiário hoje, eles falando sobre a água do Rio de Janeiro, que tá saindo com mau cheiro, né? Com odor e tá saindo. E aí perguntaram pro secretário, você tá tomando da água daqui? E aí ele ficou passando a mão na gola, ele inventou um monte de história, mas ele não conseguiu responder a pergunta da repórter. Você está tomando água daqui? Da onde está saindo a água suja? Né? Então é complicado. É o que a gente assiste, então fica difícil, porque a gente acaba ficando numa situação, né, ilhado, e a educação ela é a base fundamental para um país avançar. A educação é tudo. Enquanto o país não perceber isso, que a informatização é ótima, mas a educação tem que continuar, porque ela está sendo destituída, na verdade, por essa onda de informatização, sem elaborar coisas que possam ajudar nossos professores, porque nós temos um grupo de professores muito grande que querem dar aula, que são iguais a nós, assim, educadores, que precisamos ter esse respaldo do governo. Enquanto isso não acontecer, é muito difícil. O país Agora, como é que você vê essa questão do professor hoje, com as responsabilidades que ele tem, né, em sala de aula, muitos professores ficando doentes, não é? Diante dessa responsabilidade de não ter apoio de governo, enfim, tudo isso, essas mazelas que o governo hoje trata, da forma como trata a educação. Como é que você vê essa questão com relação a isso, a partir do momento que toda a legislação é contra uma ação, uma atitude em referência a um aluno? Porque ela não pode fazer isso, ela não pode falar alto, ela não pode gritar, ela não pode... Os pais não podem dar aquela palmada, não pode dar aquela chineladinha pedagógica, não pode nada. O que é que um professor hoje pode, dentro dessa situação toda? Olha, na verdade, hoje o professor pode existir. Eu penso. A gente existe. Mas eu queria muito ter sido professora numa época lá em 1960, 70. Porque eu lembro que a minha mãe falava que quando o professor passava numa cidade pequena, em qualquer cidade, ele era reverenciado. Porque ele era a pessoa mais importante daquele lugar. Porque ele passava o conteúdo, ele passava informação. Lógico que eu tenho outro tipo de filosofia, eu tenho outra metodologia, eu tenho outra didática diferente dessa, que o professor tem que ser lá em cima e o aluno aqui embaixo. Porém, esse respeito que havia naquela época, eu queria que voltasse isso. Eu conheço pais, né, eu acabei dando aula o ano passado, para o 4º ano, e eu ainda vejo famílias que têm essa reverência ao professor. E eu acho lindo. Porque nós somos, sim. Aí falam, mas tem professor que não merece ter esse respeito. Aí cabe ao senhor pai verificar e reivindicar os seus direitos. Porque a verdade é que o professor tem que ter muito respeito aos seus alunos, sim. E isso tem que ser recíproco, como em qualquer relação. Acho que ficou um pouco aquela questão da autoridade de lado, não é? A autoridade, eu acho... De ambas as partes, não? De ambas as partes. Eu acho que ficou muito assim... Hoje, a criança manda na casa, a criança manda na escola, o professor tem que ouvir. Não é assim. A criança não manda, é uma criança ainda. Ela é uma folha de papel em branco, como diria. Nossas teorias, sim, mas nós temos que tentar fazer com que esse papel em branco tenha respeito, tenha palavras-chave: respeito, né? Sabedoria, responsabilidade. Né? A criança tem que ter sua responsabilidade com o outro. Hoje em dia ninguém enxerga o outro. Ninguém enxerga o outro.
E isso tem que partir da onde? De casa e da escola. Não tem como. Educação é casa e escola, é família e escola. Os dois têm que calçar juntos, têm que andarem juntos. É verdade. Hoje o que a gente percebe é que a escola hoje está de uma certa forma que o aluno na escola, por essa falta toda de esse comportamento todo, onde o aluno agride o professor em sala de aula. É muito triste isso. Não é? Onde o professor hoje, ele está lá dentro de uma situação que ele não pode falar nada, né? Ele tem lá uns alunos hoje praticando aquela rebeldia toda e que ele não consegue resolver. Agora, como é que você vê a possibilidade de fazer com que pelo menos o respeito seja instituído a contar desse momento, para que haja uma sociedade escolar, né, de outra maneira, dentro desse respeito que a gente busca, de que cada um tem que desenvolver o seu papel na educação, mas que o pai tenha essa questão do comportamento de ser autoridade, porque hoje o que a gente percebe que essa falta da educação se perdendo, ela vem justamente dessa também falta de autoridade da família, não é? E que não está procurando ajuda, porque quando você vê que quando o pai não participa de sala, não participa de reuniões, só a mãe, né? Então está faltando uma parte aí, porque a mãe está lá, o pai não. Às vezes a mãe não está, quem é que vai? É a avó, é a tia, não é a mesma coisa. Né? E aí se perde nisso. Porque eu trabalho, porque não sei o que lá. E aí? O problema é a terceirização. Como que eu falo isso? A gente brinca muito desse negócio de terceirizar. Os pais estão terceirizando a paternidade, a maternidade. É o que eu te falei. Então, tudo é mais importante do que a escola. Tudo é mais legal. Então, meu filho vai viajar no meio do ano, depois das provas de julho, de agosto, entre o último bimestre e o terceiro bimestre. E a escola? Quer dizer, a escola passou a não ser prioridade. A escola tem que voltar a ser a prioridade. A prova do meu filho tem que passar a ser a minha prioridade, a minha responsabilidade. Eu chego na minha sala de aula de 4º ano, minhas alunas falam: oi, meu amor, tudo bem? Prova de história, você estudou? Não. Ela tem 9 para 10 anos. Cadê o pai dessa criança que não viu lá que hoje era prova, amanhã é prova de história, e não falou para ele: vamos estudar? Minha mãe nunca precisou me pedir para estudar. E eu sei que muitas pessoas são assim. Mas por que a gente não precisava ninguém pedir para estudar? Porque nós já tínhamos dentro de nós que nós tínhamos a responsabilidade da escola. Então os alunos não têm nada a fazer além de estudar. E não conseguem terminar de fazer isso bem. Por quê? Porque não tem ninguém para cobrar. Se não tem ninguém para cobrar, se você não tem um emprego, você acorda às 6 horas da manhã? Complicado. Então, lógico que você se acomoda e não quer nem saber. Vai dormir até umas 9h30. Agora, quando você tiver alguém que fala assim: amanhã você tem que acordar às 6 horas porque você entra às 7. Você vai. Então, tudo tem que ser cobrado. E fala pra mim: mas tem que ser dele. Não, ele é uma criança, você está formando. É você que tem que falar. É de você. Você é o espelho, você é o exemplo. Você que tem que pôr seu filho para estudar. Você. Tem que começar a se colocar a armadura de pai e mãe e vestir. Eu não sou amiguinha do meu filho, não. Eu sou mãe do meu filho. Eu não sou amiguinho. Ele é meu melhor amigo. Pode ser amigo, mas primeiro você tem que ser pai. E uma coisa que os filhos, né? A gente, lógico que nós estamos só conversando aqui a respeito de crianças, né? Mas nós temos, a gente tem a juventude, enfim. Sim, os adolescentes. Os adolescentes, né? Principalmente. Que dá aí mais um programa inteiro, né? Que dá, né? Dá mais um programa inteiro. E que os adolescentes têm que entender o seguinte: não existe gente melhor para falar a verdade para você do que pai e mãe. Pai e mãe. Não é amigos, né? Não. Amigos, você só vai perceber numa hora que você precisar dele, né, de uma certa forma, e você não vai ver ele ali ao seu redor. Você vai ver pai e mãe, né? Então, o que o pai e a mãe falam para você, não deixe, entrar aqui e sair lá. Não, é pai e mãe. Porque ele tem autoridade para te falar tudo na vida. Você vai ser filho até o dia da sua morte, né? Então, você precisa pensar muito.
antes de você falar um contra, né, contra o seu pai e mãe, porque tudo eles fazem que é para te ver bem, é para te dar toda a estrutura para que você seja gente na vida e você amanhã vai ter família. Né? E vai ter família, e como é que você vai conduzir a sua família? Talvez lá na frente você vai perceber aquilo que você deixou de valorizar no seu pai e na sua mãe. E é com exemplos. Porque assim, eu também tenho filho, eu também sofro muito. Tenho uma criança, que meu filho tem uma personalidade forte, minha filha. Mas eu estou falando aqui como especialista. Você só vai conseguir o seu filho te respeitar com exemplo. Uhum. Não adianta você falar... Gritar, é aquela velha história. Não minta. Mamãe, telefone pra você, fala que eu não tô. Uhum. Né? Uhum. Que exemplo que eu tenho pra dar? Não tem exemplo aí. Então a gente tem que ver que é o exemplo que a gente tem que seguir. É a mesma coisa da gente falar tanto na corrupção, que fulano é Nossa. corrupto, que fulano roubou. Mas no comportamento nosso do dia a dia, nós somos corruptos. Fura fila, vê o Nas amiguinho lá na frente atitudes. da fila, pega a conta, vai lá na frente, dá. Uhum. Isso E daí como é o quê? Pois é. Nessas Você pequenas coisas do nosso dia a dia, a gente pratica corrupção assim, olha, Muito. não é? Gritante. Então, quem é você para dizer lá do outro? Então, pensa. E esse comportamento, ela se traduz para filhos. É aquilo que a Ana Paula falou. Os filhos veem os pais como espelho. É uma falha sua no comportamento com o seu filho. Vai repetir. Ele vai vai repetir. pegar aquilo. Não pense que ele não repita. Ele vai repetir ou na escola ou com os amigos. Em algum lugar ele vai repetir. Em algum momento. E não pode ser que não seja lá na educação infantil. Pode ser na adolescência. Sim. Porque ele ainda está sendo... Nós somos construídos até a morte. Nós aprendemos até o dia da nossa morte. Eternamente. Toda hora da vida aprendendo. Aprendemos a todo momento. É verdade. Eu tô aprendendo aqui como olhar para o Roberto, como olhar para a câmera, falar câmera, ao mesmo mas tempo. aqui nós estamos na Nossa, sala, eu gostei batendo disso papo, o nosso ouvinte Como aqui eu tô né, à vontade acompanhando. aqui. Né? Então, Alexandre super à vontade. Cordeiro. Ô, Alexandre, tudo bem com você? O Alexandre é supervisor da Capela do Socorro de Ensino, foi diretor aqui do Campo Limpo. Então, né? ó, o pessoal pode me contratar, tá, gente? Eu gosto muito de trabalhar. Então, e nós falando aqui da questão da psicopedagogia, Sim. né? E o papel do psicopedagogo, o tripé, né? Que tem que funcionar aí a questão da família, a questão da escola. Ele é um mediador, na verdade. Mediador. O psicopedagogo, além dele trabalhar com a criança individualmente, Aham. a gente tenta também ser mediador entre a escola e a família, porque a família traz como se a escola fosse culpada do filho dele estar ali. E o psicopedagogo vai lá ver e tentar trazer essa escola para junto dessa família. Uhum. Porque quando a escola trabalha não trabalha junto com o pai e a mãe, não há aprendizagem. É igual a afetividade. Você estava me falando sobre uma criança, uma professora que não gosta muito de criança. O que ela está fazendo ali? Gente, vamos ler, né? O Brasil precisa ler, vamos ler. Afetividade. Se não tiver afetividade entre o professor e o aluno, a aprendizagem não acontece. Vai numa academia, olha para a pessoa que vai lá te dar o treinamento, né, o seu personal. Se você não for com a cara dele, você não faz nada que ele quer. Ao contrário, você vai na academia para acabar com a vida dele, vai infernizar todo dia o coitadinho. Né? É isso que acontece com uma criança que não teve afetividade recíproca com o seu professor. Então tem que ter afetividade. Quem não gosta do trabalho, não faça. Porque você vai prejudicar um aluno, que aquilo vai ser para a vida inteira dele. Verdade. Você vai ser exemplo a vida inteira dele e vai deixar de fazer uma coisa que você poderia estar fazendo que você estivesse sentindo prazer. Né? O aluno só aprende quando ele tem prazer. Agora, a questão, dentro dessa questão toda, como é que fica a tecnologia? Olha, adoro essa parte. Adoro essa parte. Isso aqui é o que está pegando Tecnologia. Então, as mães vão lá no consultório, Roberto. Ô mãe, se alguém se colocar e falar, ela tá falando de mim, não tô, tá? Eu tô falando de todo mundo em geral, porque eu sou mãe, não esqueçam disso. Então ela vai com uma criança de 10 anos e fala, 8 anos, para minha clínica, e fala assim, então,
Ele não tem... A professora fala que ele tem problema, mas ele não tem problema nenhum. Ele pega no celular e anda, e navega, e joga, e blá, 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 blá. Gente, posso falar uma coisa? Vão atrás do que isso faz. Primeiro, aqui dentro da cabecinha do seu filho, os neurônios, o que ele acontece aqui dentro, quando ele fica mais de 1 hora nisso daqui, na telinha, jogando. Depois disso, não surta, porque o negócio é sério. E outra coisa, enquanto ele está fazendo isso daqui, é imediato. Então, eu aperto um botão, o homem morre. Eu aperto do botão, atira. Só eu violência. aperto... Ele só vai apertando. Imediatismo é como andar. Então, a gente põe um pé na frente do outro, consegue andar. Pisca, abre e fecha o olho. Consegue. É igual um celular. Mas ele passa. Ele passa o dedinho, ele é tão pequeno e já passa o dedinho. Todos eles vão passar, porque é imediato. Agora, fala pra mim, como é que o professor vai conseguir ser tão imediato quanto a tecnologia? Se no celular eu não preciso falar, não preciso me socializar e estou sempre feliz, aí eu chego na escola, eu tenho que ver a cara do professor lá na frente, com um monte de coisa que eu não estou querendo aprender, um monte de colega que eu nem gosto muito, eu vou querer aprender? O professor hoje tem que dar, não tem que dar aula, tem que dar show. Se o professor não conseguir fazer o seu show, ele não abrange, ele não atende, ele não alcança aquele aluno. Então, os professores têm que dar show. E show que eu digo mesmo. E tem que estar por dentro da tecnologia. Meu amor, lembra da história do limão, eu faço uma limonada? Pega a tecnologia a seu favor. Vamos fazer um diagnóstico do que essas crianças gostam? Lá? É de um jogo? É do Free Fire? Vamos atrás disso daí, vamos alfabetizar por aí. A gente tem que entrar junto, Roberto. A gente tem que virar isso para nós. Só que os pais têm que entender que isso daqui é simplesmente uma coisa para diversão. Não pode se tornar um vício. Porque um vício tem que ter tratamento depois para tirar. Como um álcool, como uma droga. Isso não pode virar vício. Isso daqui tem que ser assim, ó. Fez a lição, então todo mundo tem que ter rotina. A rotina é muito importante na vida da criança. Nessa rotina, você coloca a sua informatização. O professor tem que estar antenado. O professor que é professor está sempre antenado, sempre pesquisando. E a gente tem que usar isso ao nosso favor. E o pai tem que estar a nosso favor. Né? Então, se eu não tirar o celular do meu filho para ele estudar, ou se ele não souber usar o celular para estudar... Essa questão dentro da questão pedagógica, como é que está agora no contexto do celular... Até mesmo como um mecanismo para os professores poderem ministrar aulas. Então, como é que está isso no contexto geral? Eu estou bem, assim, sabendo bastante disso, porque eu saí de um colégio que o sistema é um sistema bom. É um sistema de ensino que é muito bom e que ele tem essa parte da informatização muito bem feita. Então, os alunos conseguem fazer isso que eu estou falando para você. Eles conseguem fazer algumas atividades pelo portal do celular, que vai lá no portal da editora, lá do sistema de ensino. Então, ele consegue trazer isso para dentro da sala de aula. O sistema de ensino dá uma super bagagem para o professor, dá cursos de capacitação para isso. Então, tem cursos de capacitação para aprender a usar o portal com o aluno. Então, eu penso que os sistemas de ensino hoje estão bem ligados nisso. E a própria prefeitura também está tendo bastante condição de fazer isso. Eu fui em Piracicaba há uns anos atrás e já tinham muitos computadores com esse mesmo sistema de ensino dessa escola particular daqui e já estava super avançado lá. Então, o que a gente tem que fazer? A gente usa a tecnologia para isso, mas os pais, de novo, que estão mais tempo com os seus filhos, tem que saber utilizar essa informatização em casa. Tem que preparar o pai, né? Tem que preparar. E a gente não pode parar. O pai não vai Nós não podemos parar no tempo, Roberto. Porque isso daí daqui é para mais longe. Isso daqui é o mínimo agora. Daqui 10 anos não vai ter nem isso. Vai ser outra coisa. Então a gente tem que estar dentro do padrão que está agora. Do sistema que está agora. Muito bem. Então é isso, né? O nosso programa já está aqui encerrando. Ai, que pena. Já estava me acostumando a falar sem parar. Pois é, você viu? Você chegou aqui pensando. Falei, gente, vou ter que aparecer, eu não sabia.
Mas E agora, bem. Deu uma relaxada porque eu não tô me olhando, entrou de um gente, jeito, não tá tô me saindo de vendo. outro. É isso. Olha, gente, a gente tem um assunto aqui para mais de metro nesse Muito. sentido. Não vai se esgotar aqui, nós vamos ter Sim, outras oportunidades. Com certeza. Eu estou sempre à disposição para vir aqui, para discutir temas, para né? discutir Cada temas, tema, e se aparecerem temas, diferentes. muitas pessoas querendo falar, fala para elas para falar sobre isso. A gente traz. Posso estar falando do meu trabalho, né? Que as escolas que quiserem também o trabalho de um psicopedagogo institucional, eu estou à disposição, esse ano que eu estou só com a clínica. Beleza. E também na clínica, né? Para quem for encaminhado, né? Eu estou lá para atender. Agora, as pessoas que estão nos assistindo e queiram ter uma consulta ou bater um papo com você. Olha, tem alguns profissionais da minha área que me condenam por isso. Mas eu dou um exemplo. Quando a gente vai numa escola, conhecer. Então, eu estou indo na escola, eu preciso pôr meu filho numa escola, eu vou conhecer. Aí eu chego lá, eu sento, o diretor me mostra todo o sistema de ensino, o diretor fala como é trabalhado, o diretor mostra a escola. Você certo. paga por isso, Roberto? Você paga quando você vai conhecer a escola? Não, quando conhecer, depende da escola. Mas se tiver aquela que cobra, já cobra para entrar, não dá, né? Então, o que eu faço? A primeira consulta eu não cobro. Porque quando o pai vem, ele tem que olhar para mim e falar, tô sentindo segurança nessa pessoa. Você já pensou eu cobrar para ele a minha sessão, a primeira consulta, e ele não gostar de mim? Ele pagou por um serviço que ele não utilizou. Sim. Porque ele só foi lá ver o que eu faço, como é que eu faço e por que eu faço. Então, quando a pessoa fala, agora eu entendi, aí a partir da segunda consulta eu começo a cobrar. Muito bem, então para isso tudo, tem um telefone de contato. Tem. Deixa aí, vamos lá. É o 953681715, 953681715, é o meu WhatsApp também. Certo. E eu tenho o meu e-mail, que é o anateodoro2@hotmail.com. Nós vamos deixar aí para você, né, na tela, tá? Para você entrar em contato, são os meios aí de comunicação com a Ana. E o endereço, Avenida Guarapiranga, 1821, Sobreloja, Sala 4. Em cima do Capato, materiais de construções, ali no Vergueiro, próximo ao Indiano, no cruzamento ali do Indiano. Na Zona Sul aqui de São Paulo. Zona Sul de São Paulo. Mas você que está acompanhando a gente aí no mundo inteiro, pode também entrar em contato pelo WhatsApp aí, no 11 95368 1715. Isso. Né? Bate lá um primeiro fio, né? Conversa tudo direitinho, depois vocês afinam. Eu tenho um videozinho de introdução do meu trabalho, porque às vezes a pessoa não me conhece pessoalmente, de boca, né? Então eu tenho um amigo que produziu um videozinho falando sobre tudo isso que eu faço, pequenininho, para a pessoa já me conhecer, já conhecer o meu trabalho. Aí eu mando para essa pessoa. Tá ótimo, então. Então foi um pouquinho, né, de informação que a gente conseguiu reunir aqui nessa noite. Espero que tenha sido claro, que tenha sido bom para algumas pessoas. Já deu para o pai e a mãe ter uma noção de como tratar a escola, né, de como tratar uma criança que está lá com algum problema na aprendizagem, e quais são os especialistas que você pode procurar. Tá? E eu queria deixar uma coisa clara, assim, que é minha, todo ser pode aprender. Independente da limitação, da condição, classe econômica, cor, qualquer coisa. Todo ser consegue aprender. Uns com mais rápido, outros diferente, de um modo ou de outro. Todo ser é aprendente. Então, é isso que eu falo. A Clínica Ana Luz agradece, a minha clínica, eu, né? E a gratidão por ter me chamado aqui. Eu fiquei muito feliz, espero que todo mundo tenha gostado. Muito bem, então nós temos que agradecer a todos vocês que ficaram Obrigada. Na sintonia do programa aqui Cidadania Legal, apresentado por mim, Carlos Roberto Moraes, todas as quartas-feiras com você, é o nosso compromisso. E você, por favor, compartilhem, porque nós não estamos na frequência modulada, nem na AM. Né? A gente está no seu celular, está no seu computador, então a audiência Vamos nossa compartilhar, aqui gente, por favor. Compartilhar, né? Tá porque você não vai ver essas grandes discussões que a gente traz aqui nas mídias, nas grandes mídias de rádio e TV, né? Que a gente já conhece aí. Né? É o foco, tá? É o foco, né? É o foco. Então, gente, muito obrigado a todos Obrigada, vocês Roberto, e obrigada até a a vocês. próxima quarta-feira. Muito obrigado, Ana, né? Sempre tô aqui, pela tá? presença. Precisando, eu volto. E a gente está construindo aqui bastante conhecimento com essas informações. Muito obrigada, okay? boa noite. Gente, tchau, tchau. Fiquem com Deus e até
a próxima quarta-feira com mais um programa Cidadania Legal com você. Tchau, tchau. Rádio Mister. Rádio Mister. 24 horas no ar. A sua rádio na internet. As melhores estão na Mister. Rádio Mister.